Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você hoje um texto da palavra do Senhor que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Leremos alguns versículos. O tema é: Naamã é curado da lepra. E o texto do versículo 2 diz assim: E saíram tropas da Síria e de Israel, levaram uma menina cativa que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. E no verso 17 diz assim: E disse Naamã: Seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Esse texto é conhecido entre nós, nos fala a respeito de uma grande cura, de uma grande bênção, de um grande testemunho por parte de uma menina que estava cativa, foi levada cativa, uma menina que, humanamente falando, tinha tudo para não anunciar ali a palavra de Deus, porque humanamente falando, ela foi levada cativa, foi tirada da sua terra, foi tirada do seu conforto, da sua cultura, porém não conseguiram tirar dela a experiência que ela tinha com o Deus de Israel. E esta menina, vendo a situação daquele general, um homem amado pela sua tropa, pela sua esposa, pelo seu rei, ela também o amou. E ela agora anuncia que existe um homem de Deus, um profeta, um homem verdadeiramente servo de Deus, um homem enviado por Deus, que restauraria a pele daquele homem, tiraria a lepra. Naquela época, a lepra não era como hoje, que nós temos tratamento, mas a lepra, ela isolava muitas das vezes o leproso, porque ela era uma doença contagiosa. E aquela menina, ela vendo a situação do seu Senhor, ela anuncia a bênção de salvação, a salvação para aquele homem, para a sua pele, para a sua situação, estava no homem chamado Eliseu, profeta de Israel, que estava em Samaria. E este homem chega e a palavra vai nos dizer que ele chega até o profeta. Passou por algumas situações, mas ele chega até aquele profeta. Tem algumas outras situações, mas o final, ele recebe uma bênção. E no final de tudo, nós vemos aqui que ele diz que ele faz uma aliança, um pacto, pedindo ali aquela terra para que quando ele estivesse na sua terra de volta, ele voltaria a oferecer sacrifício aos seus deuses, a deuses, porque ele nunca teve um livramento de nenhum dos deuses do qual ele adorava. Mas agora ele teve uma experiência viva com o seu Deus. E então ele diz que nunca mais ele vai oferecer sacrifício a Deus nenhum, senão ao Senhor. E nós também, amados, precisamos anunciar o Evangelho, anunciar a salvação para aquelas pessoas que se encontram cativas, aquelas pessoas que verdadeiramente estão como Naamã, no pecado, porque a lepra é o pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Não é Deus que se separa do homem, mas o homem que se separa de Deus pelo seu pecado, como foi feito ali com Adão. Quando Deus vinha conversar com Adão no virar da tarde, mas Adão, quando pecou, ele teve ali como se fosse o pecado da lepra. E ali ele foi excluído, né, isso da presença de Deus, e ele teve medo, ele teve vergonha, ele se afastou de Deus. E o pecado da lepra tem afastado o homem de Deus. A lepra do pecado, não a lepra fisicamente, mas a do pecado. E nós fomos chamados, como aquela menina, nós fomos chamados para anunciar que existe um profeta, existe um homem enviado por Deus chamado Jesus Cristo. E o Senhor não colocou as nossas vidas no nosso trabalho ou na nossa casa, ou até mesmo com nossos vizinhos, seja onde for que nós viemos a estar, por mais hostil que seja o ambiente, o Senhor nos chamou para estar ali, para anunciar para esses Naamãs que estão no pecado, estão excluídos da presença do Senhor, destituídos da glória de Deus,
nós anunciarmos que Jesus Cristo, ele nos reconciliou com Deus. Então nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Fomos chamados para ser boca de Deus. Fomos chamados para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que só através de Jesus Cristo nós somos purificados, somos lavados, nossas vestes é limpa e então teremos a bênção de salvação. Fomos chamados para anunciar para essas vidas que estão aí passando por tantas dificuldades, por não conhecer o profeta chamado Jesus Cristo, o enviado de Deus, que ele salva o homem. Ele diz, né, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ali Eliseu não lançou Naamã fora. Eliseu deu prosseguimento naquilo que era a obra de Deus na vida daquele homem. Dessa forma também nós precisamos anunciar o evangelho para essas pessoas, porque certamente o Senhor tem uma bênção para elas. No seu trabalho Deus tem te colocado, ainda que o ambiente seja hostil, aquela pessoa que tem te perseguido, aquela pessoa que tem tentado te colocar cativo, Deus tem uma bênção de salvação nesta vida e nós precisamos anunciar. Quem dera que você conhecesse o meu Senhor Jesus Cristo, certamente o seu coração não estaria nessa situação, o seu casamento seria restaurado, a sua vida seria restaurada, porque o Senhor, ele tem o poder, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, diz o Senhor. Fomos chamados para anunciar que o Senhor Jesus Cristo vive e reina. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Estamos falando da palavra de Deus, anunciando a salvação? Pois para isso fomos chamados. Diz a palavra do Senhor, que para cada alma que se converte, muitos dos nossos pecados são perdoados. Há uma pedrinha na coroa que o Senhor nos tem dado para guardar. E aqueles que não têm feito e que faz a obra do Senhor relaxadamente, também ouvirá, né, uma sentença muito triste da parte do Senhor. Porém, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para nos dar uma grande bênção. Mas para isso precisamos ser boca de Deus. Mas para ser boca de Deus precisamos estar em comunhão com o nosso Senhor. E precisamos orar, jejuar, madrugar, ler a palavra, estar na direção para que o Espírito Santo nos fale o que devemos falar e a quem nós devemos falar. Que essa palavra fale ao seu coração e você desperte. Seja a boca de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Fale aquilo que Deus tem colocado nos seus lábios. Graça e paz da parte do único e suficiente Salvador Jesus Cristo.